Presidente nacional do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, o mesmo que a gente falou ontem, ele voltou a trazer um pouquinho mais de repercussão, hein? Porque ele não vê elementos para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, então, condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, dirigente do partido, expôs sua opinião em um vídeo divulgado na noite de ontem. Na gravação, Costa Neto, então, ele reforça que Jair Bolsonaro, que é filiado ao PL desde novembro de 2021, não é acusado de corrupção e nem de ter infringido alguma lei em específico. Na visão dele, não se pode condenar o ex-presidente da República por algo que ele não falou. Abre aspas para o Valdemar Costa Neto, não cometeu crime algum, fecha aspas, se referindo então ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Emerson Celestino, a votação do TSE que pode deixar o Bolsonaro inelegível por 8 anos é agora em junho. Missão dada, missão cumprida, Sebastião Coelho vai caçar o Jair Bolsonaro, né? E não tinha elementos também para caçar o Deltan. E ontem a gente trouxemos aqui de novo o Valdemar para falar, né? Ele estava criticando, ele estava elogiando o processo antidemocrático da injustiça eleitoral brasileira que caçou o Deltan sem elementos também. E hoje ele fala essas bobagens aí de novo. Então, assim, o Valdemar Costa Neto, quieto, é um poeta, né? Ele não responde pelo presidente Bolsonaro, pelo contrário, né? O processo, e aí a parte da direita tem que entender que o processo eleitoral exige que o candidato tenha um partido, né? E o presidente, infelizmente, o presidente Bolsonaro teve que escolher um partido, e o PL, né, com a sujeira do seu presidente e tudo, mas teve que escolher um partido para ter tempo de televisão, fundo partidário, fundo eleitoral, enfim, para tentar ganhar do sistema. Não deu para ganhar do sistema, enfim, a gente não pode falar muita coisa a respeito do que aconteceu, né, mas tem muita coisa acontecendo, né, no judiciário, por exemplo, entregando mais de quase 700 quilos devolvendo quase 700 quilos de cocaína lá no Rio de Janeiro. Tem muita coisa para ser discutida a respeito do Tribunal de Justiça, da injustiça brasileira, né? E a gente fica falando a respeito de um presidente de partido, né, que se levantar a capivara de todos os presidentes de partido, a gente não vai encontrar nenhum, né? Até no União Brasil, que tem um ministro lá, Juscelino Filho, né, que tem um ministro Moro como filiado, né, e tem uma prerrogativa para senador, Tiaguinho. Senador não precisa ter partido político, sabia? Por que o Sérgio Moro não sai do União Brasil? Essa é a minha dúvida. Vai lá, francês. Com tanta corrupção que tem no União Brasil. Os próximos alvos dessa máquina de ódio e vingança que se instalou no Brasil, pelo menos é isso que deu a entender o presidente Lula quando disse que tinha ódio profundo do Moro. E ele tem também do Bolsonaro. Os próximos alvos são realmente o Moro e o Bolsonaro. E apesar de tudo, com essa tentativa de caçarem os direitos políticos do ex-presidente, lembro que hoje o Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade as contas do Bolsonaro relativas ao ano 2022 e o ministro, o relator Jorge Oliveira, ele destacou que destacou a qualidade da administração das contas municipais sem nenhuma ressalva de 2022, apesar da situação difícil em 2021 e 2020, com superávit e bons resultados para a nação. Então, em termos de administração fiscal, o Bolsonaro foi escorreito, como se diria no meio forense. Ô Calazans, assim como o Deltan Dallagnol, Bolsonaro também vai ficar inelegível no caso, porque ele não tem um mandato, então ele não pode ser cassado, né? Pelo Tribunal Superior Eleitoral? Olha, considerando os últimos julgamentos do TSE, os posicionamentos, tudo indica que sim. Acredito que nesse caso aí é meio que favas contadas realmente a condenação do ex-presidente Bolsonaro. Não digo isso por conta do mérito, mas pela própria situação, né? Realmente
me preocupa muito como advogado, saindo um pouco da esfera política, porque a jurisprudência que esses tribunais superiores fazem, porque isso reflete muito negativamente depois na vida de pessoas comuns, de políticos de cidade pequena, que às vezes não é noticiado pela imprensa, né, que acabam sendo perseguidos a partir dessas jurisprudências que extrapolam os limites da lei. O Deltan Dallagnol, por exemplo, foi cassado por uma interpretação mega extensiva. Ele não tem efetivamente nenhum processo e, por conta das investigações, partiram da suposição de que ele seria processado e aí que na suposição de que ele não poderia sair. Então, a partir desse julgamento, acredito que são favas contadas, Bolsonaro deve ser condenado e, sendo condenado, fica inelegível por 8 anos. Ainda assim, o Bolsonaro, assim como o Lula também, acho que são duas figuras da política brasileira que tem essa característica de algo que é muito difícil acontecer no mundo eleitoral, que é a capacidade de transferência de voto. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes tem candidato que está aí do lado de pessoas bem avaliadas que não ganham porque o voto não se transfere. Essa é uma regra. O Lula transfere votos, o Bolsonaro também transfere votos. Então ele vai continuar sendo uma figura extremamente importante no contexto eleitoral brasileiro. Ô, Divaldo Magro, o Valdemar Costa Neto, ele tá gostando de aparecer e ficar em evidência, né? Acho que o Costa Neto já se referiu ao ex-presidente como uma pessoa que não era normal, ele era diferente de nós, expressão que ele usou. Costa Neto, eu acho que ele manipula muito bem a informação e principalmente a imprensa, né? Uma vez que ele tem tanto protagonismo, né, enquanto uma carreira, uma biografia muito extensa, tudo que ele fala, principalmente nesse momento, é ouvido, repercutido e ganha esse protagonismo e, na minha opinião, desnecessário, não é merecedor. Bom, com relação ao Bolsonaro especificamente, lembrando que em julho do ano passado, e essa ação, se eu não me engano, essa ação vai ser julgada agora, ele reuniu embaixadores no Brasil e levantou mais uma vez, da forma como ele fez ao longo de 4 anos, dúvidas sobre o processo eleitoral, dúvidas sobre a licitude das urnas eletrônicas, e por conta disso está respondendo um processo. Eu espero que não seja que ele perca os mandatos, os direitos políticos, torço para que isso não ocorra, né? Não por essa questão muito especificamente. Acho que o conjunto da obra, a forma como ele tratou especificamente a questão das urnas eletrônicas, merece sim, acho que um tratamento diferente, mas não aponto, eu acho, de caçar-lhe os direitos políticos. Não vejo necessidade, não vejo muito sentido nisso, ainda que foi muito grave, né, o que foi feito, né, porque em nenhum momento apresentou provas, vamos deixar claro, até esse momento não há provas nenhuma com relação que as urnas podem ser fraudadas. O que existe são simplesmente argumentos, narrativa, colocando em dúvida a lisura das urnas eletrônicas. E espero que passe batida aí pelo tribunal e permaneça com os direitos políticos e que enfrente o Lula novamente em 2026. Quem sabe?